Tá? Chegamos à nossa quarta aula, gente. Vamos entrar agora nos evangelhos com os dois pés, hein? Então, junte-se a nós e vamos conversando. Começando, eu queria perguntar para você, o que é uma pessoa vencedora, na tua opinião? Normalmente a gente coloca alguns atributos. Eu vou colocar alguns que eu achei aqui mais interessantes, que eu juntei aqui. Primeiro, são pessoas autossuficientes, ou seja, não precisam de nada para viver, vivem sorrindo o tempo inteiro, são pessoas poderosas, elas têm força no que elas fazem, elas não precisam de justiça. Por quê? Porque são pessoas que simplesmente já fazem as coisas e não precisam de ninguém. Muitas pessoas devem a ela não deve a quase ninguém, mas olha, o livro de Provérbios disse que aquele que empresta é dono, né, daquele que pede emprestado. E essas pessoas também vivem satisfeitas, não levam desaforo para casa, ou seja, bateu, tomou e faz valer a sua vontade. É a minha vontade que manda. Isso é o que a gente pode chamar de uma pessoa vencedora, uma pessoa de sucesso. Mas e na concepção cristã, como é que é? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos dar uma analisada nesse texto. Esse texto é o chamado de Sermão das Bem-aventuranças. É muito interessante, ele está dentro do Sermão do Monte, e é muito interessante quando a gente para e observa. Jesus aqui está lançando as bases do seu ensino, as bases da sua doutrina, as bases de tudo aquilo que ele vai pregar aos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele primeiro chamou os seus discípulos e começou a ensinar. Interessante. Isso é para os seus discípulos, muito embora houvesse muito mais pessoas ali. Mas ele chamou e se acercou dos seus discípulos. E aí ele vai contradizer praticamente todas os preceitos, as qualidades de uma pessoa vencedora de maneira, olha só. Para aqueles que são autossuficientes, ele fala bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque eles terão o reino de Deus. Pobre de espírito é aquela pessoa que é carente e necessitada de Deus. Aquela pessoa que é rica, que fala eu não preciso de Deus, então essa pessoa é autossuficiente. Jesus diz, não é isso que eu quero. Aquelas pessoas que vivem sorrindo, que riem de tudo e que o tempo todo estão rindo, ele fala bem-aventurados aqueles que choram, porque eles vão ser consolados. Aquelas pessoas que estão bem, tudo jóia, não precisam de consolos de Deus. Bem-aventurados os humildes e não os poderosos. Por quê? Porque eles vão receber a terra e porque os humildes são aqueles que diante de Deus se colocam como ele é o único poderoso, eu sou aquele que preciso e que necessito. E depois ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque as pessoas que não precisam de justiça nunca serão satisfeitas. Por quê? Porque o que elas fazem, elas estão acima da lei. E aí o que acontece? Uma frustração muito grande, porque você não se sente ser humano. Mas aqueles que precisam, que anseiam e que colocam diante de Deus a sua necessidade, Deus os atende. E a gente conhece isso. Bem-aventurados ou felizes os misericordiosos. Misericordioso é aquela pessoa que exerce misericórdia, que dá sempre esperar o retorno. Enquanto que aquele que empresta para muitos, os outros o devem muito, ele é dono de muitas pessoas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles vão ver Deus. Agora, aquelas pessoas que estão satisfeitas, que estão tudo bem, vivem, faz o que bem quiser,
do jeito que quiser e doa em quem doer, essas pessoas vão carecer de ver Deus. Bem-aventurados os pacificadores. É diferente daquela pessoa que diz assim, eu aqui não levo desaforo para casa, eu entro na briga. Olha só que coisa interessante. O pacificador é aquela pessoa que busca paz, que busca trazer paz não somente para si, mas onde ela está. Quantas e quantas vezes a gente encontra pessoas que perdem a cabeça e que dizem assim, primeiro meu direito e depois o resto. E o que Jesus diz? Diz exatamente o contrário. Depois ele vai falar bem-aventurados os perseguidos, não aqueles que impõem a vontade, não aqueles que, com toda certeza, têm direitos, aqueles que botam os outros para embaixo do seu jugo, mas sim, é muito melhor ser perseguido desde que pela boa causa. E ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É a mesma coisa daquela pessoa que tem fome e sede de justiça. Eu quero ser saciado. Por quê? Porque essas pessoas vão ter o reino de Deus. Elas vão ver a Deus, elas vão presenciar e vão poder ter dentro da sua própria vida o Deus verdadeiro. Esse trecho que a gente leu e meditou agora foi escrito no Evangelho de Mateus, que é um dos evangelhos chamados sinóticos. O que significa sinótico? Significa que eles foram escritos a partir do mesmo ponto de vista, eles são muito parecidos. Lembre-se, não há contradição entre os evangelhos, eles se complementam nas suas histórias. Por quê? Porque a gente já viu isso, que os evangelhos são escritos com a finalidade de transmitir Jesus, a sua mensagem, e com isso o homem ganhar vida em seu nome. O objetivo não é ser biográfico, ser extremamente preciso em relação a determinadas datas, locais, isso é muito mais importante a mensagem que está lá em cima. Então não há contradição. E quando você tenta conciliar os evangelhos, há pequenos pontos em que eles divergem, se distanciam e eles acabam sendo um pouco pequenas variações da mesma história. Para poder conciliar, para poder fazer com que eles andem juntos, há mais ou menos umas 1.400 teorias diferentes que explicam como é que eles foram feitos. A gente vai trabalhar numa delas aqui. Mas, acima de tudo, a gente nunca pode esquecer que é palavra de Deus, é autoridade de Deus, é revelação de Deus, é Deus que se colocou à disposição do homem para transmitir a sua mensagem. Marcos foi o primeiro deles, foi o mais antigo e muito provavelmente foi usado como fonte por demais. E a gente vai usar essa linha de raciocínio da agora em diante. Sempre que vocês pegarem algum livro, algum texto que ele tenta conciliar esses 4 evangelhos, essas 4 narrativas, né, incluindo o próprio João, essa é uma área da teologia chamada de harmonia dos evangelhos, tá bom? Vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão sinótica. Lembre-se, sinótico significa pelo mesmo ponto de vista. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. E eles têm narrativas semelhantes. Desde o princípio, as pessoas tentavam entender por quê. Por que eles usavam? Por que tem diferenças e por que tem semelhanças? Bom, a teoria mais aceita, a teoria das duas fontes, ela diz que o Evangelho de Marcos, pelo fato de ser o mais antigo, foi usado como base para os outros. E, além disso, havia uma outra fonte. Uma fonte que a gente não sabe o que é, um outro evangelho, uma fonte perdida, que foi batizado de documento Q, que vem da palavra Keller, que significa fonte em alemão. Então, os outros evangelistas, Mateus e Lucas, usaram o Evangelho de Marcos, que já estava circulando, e essa fonte Q, e a partir desses 2 documentos, eles produziram os seus evangelhos, acrescentando também as suas lembranças, aquilo que o Espírito Santo colocava no coração de cada um. Lembre-se, essa é só uma teoria, é uma hipótese. Existem muitas outras, mas essa me parece a mais simpática, mais interessante, tá bom? Vamos adiante. O que eles têm em comum? Esses 3 evangelhos têm a mesma estrutura. Nos 3, Jesus inicia o seu ministério logo após seu batismo. Tem muitas narrativas de milagres nos 3.
A pregação concentra-se na Galileia. Vamos ver que isso é diferente de João, que faz muito do ministério de Jesus na Judéia, mas principalmente esses três evangelhos, eles focam muito na Galileia, o ministério de Jesus, os sermões de Jesus, as manifestações de Jesus na terra da Galileia, e ele vai fazer uma viagem a Jerusalém. Só que não há uma distinção. A gente sabe que Jesus foi provavelmente 3 vezes a Jerusalém, mas nos evangelhos sinóticos parece que ele foi feito uma vez só. E não há distinção de qual foi o primeiro ano que ocorreu, a segundo ou terceiro ano que ocorreu aquele fato. Tá? E todos eles terminam com a paixão, morte e ressurreição de Cristo. O que eles têm assim, de narrativas comuns? Vamos lá. Primeiro, Jesus inicia a sua vida pública após o batismo. Então, Mateus, Marcos, Lucas, e a gente pode ver nos capítulos que tem aqui nesse diagrama. Depois, tem o ministério de Jesus na Galileia, né, que vai do 4 ao 18, e por aí vai. Depois, o início da pregação, ele começa a pregar, né, no 4, 17, e é interessante porque todos os evangelistas eles começam com a frase: começou Jesus a pregar. Início proclamando o evangelho, como diz Marcos, ou ensinava Jesus nas sinagogas, como diria Lucas. Eles dizem assim: ó, Jesus começou o trabalho agora. O primeiro milagre, olha como é diferente. Mateus vai dizer que foi a cura de um leproso, Marcos vai dizer que foi a cura de um endemoniado, e Lucas também vai dizer que foi a cura de um endemoniado. Então, assim, eles têm narrativas distintas por causa dos pontos de vista, mas mesmo assim são todos eles bem paralelos. Depois tem a caminhada de Jesus da Galileia até Jerusalém. Então, assim, ele prega em Jerusalém, depois ele vai até Jerusalém, prega na Galileia, depois ele vai até Jerusalém. Em Jerusalém ele é aclamado, depois ele é preso, ele é julgado, ele morre, ele ressurge e tem toda a narrativa que está em volta. O que é interessante, eu vou lembrar para vocês, os evangelhos não têm por objetivo serem narrativas cronológicas, hein? Lembre muito bem disso. Eles são narrativas que vão trazer conforto ao nosso coração, vão trazer mensagem, vão apresentar Jesus para a gente, tá bom? As principais diferenças entre eles. Bom, a gente tem relatos de infância, que tem muito a ver com genealogia, né? Marcos não tem nenhuma narrativa nem de infância, nem de genealogia. Mateus vai narrar dentro de uma perspectiva masculina, ele vai dar ênfase em José. E ele remete até Abraão em 3 grupos de 14 gerações, como tem lá no primeiro capítulo de Mateus. É interessante porque vocês lembram, Mateus tem uma ênfase de ser um evangelho que foi pregado e que é direcionado principalmente a judeus. Logo, o judeu tem toda a ênfase de entender a Jesus como filho de Davi, e José era da tribo de Judá, né, que era a mesma tribo de Davi. Já Lucas faz um relato dele na perspectiva feminina, salientando a figura de Maria. E ele vai fazer, então, 77 nomes que vão até Adão. Então, ele vai fazer um paralelo, né, trazendo a genealogia a partir de Maria, com essas pequenas diferenças. Isso é importante, genealogia, para a gente hoje em dia? Não. Mas na época de Jesus, isso fazia todo sentido, porque entre judeus, isso era alguma coisa muito procurado, porque isso fundamentava e dava autoridade à narrativa. Né? As bem-aventuranças. Né? As bem-aventuranças, Marcos não tem bem-aventuranças, Mateus relata essas 8 bem-aventuranças que a gente estudou hoje, e Lucas menciona só 4. Né? Mas, tudo bem diferente, mas ele tem esses pontinhos. Depois, Jesus ressuscitado. Marcos e Mateus vai enfatizar na Galileia, ao passo que Lucas vai dizer que foi em Jerusalém. Eles enfatizam, eles dão, como eu posso dizer, dão um foco no ministério dele. Jesus apareceu tanto em Jerusalém quanto na Galileia. Porém, o Mateus e o Marcos dão mais ênfase, ele narra isso com mais detalhes, como se Jesus estivesse na Galileia, enquanto que Lucas mais em Jerusalém. As parábolas do reino, que são aquelas parábolas que são famosas, que é a parábola da dracma perdida, do tesouro no terreno e por aí vai, que vai dizer o reino dos céus é semelhante a, e Jesus conta uma parábola, isso está em Lucas 15 e não aparece mais em nenhum dos outros evangelhos sinóticos. E a grande comissão
que é assim aquele ide por todo mundo pregar o evangelho, tem em Mateus e Marcos, mas Lucas não registra esse tipo de discurso de Jesus. Quando a gente pega o primeiro dos evangelhos, né, Mateus, quem era Mateus? Mateus era Levi, filho de Alfeu, ele era cobrador de impostos dos romanos. Logo, ele era uma pessoa que era odiada, porque os romanos são o povo invasor. E a maneira que o povo invasor se coloca sobre os seus vassalos, os seus escravos, é cobrando o imposto dessa terra. Então você imagina, ele representava, Mateus era judeu, cobrando impostos de judeus para romanos. Então era como se fosse uma traição. É assim, o meu irmão está me traindo. Né? Essa é a ideia. Olha só a narrativa de Mateus 9,9. Ele mesmo diz, né? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus foi e o seguiu. Se você comparar isso com Lucas, vai dizer que logo depois dele ser chamado, ele ofereceu um grande banquete em casa. Gente, isso faz bastante interessante. O cara era um cobrador de impostos, logo ele tirava, ele subtraía uma parte dos recursos para si, né? Ele era uma pessoa que era afeita à corrupção, junto com os cobradores de impostos, junto com os outros da coleteria, né? Aqueles homens lá, os companheiros de Mateus, Mateus faz um grande banquete para apresentar Jesus. Olha que coisa interessante, Jesus sentou-se com pecadores e com publicanos, que era o nome que se dava ao coletor de impostos. E as outras pessoas ficaram olhando e dizendo assim, como aquele dali, que sendo santo, vai andar com publicanos e pecadores? Olha de novo o preconceito aqui, batendo forte. Jesus não quer preconceitos. Se a pessoa vem aos pés dele e o procura e se abre o seu coração para segui-lo, daí em diante, Jesus vai com ele. Isso que é a parte interessante. Né? A tradição diz que depois que Jesus morreu, né, ressuscitou, ele foi pregar na Etiópia, lá na África, e depois ele fundou algumas igrejas naquela região, e diz a tradição, a gente não tem isso, não está na narrativa na Bíblia, mas que ele muito provavelmente foi morto martirizado. Ele foi massacrado, foi torturado por causa da sua fé. Há duas correntes, um diz que foi na Pérsia, né, atual Irã, ou então na África, que era na região da Etiópia, onde ele estava pregando. Qual é um grandes capítulos, assim, qual é o esboço básico do livro de Mateus? Aqui eu dividi em 5 grandes blocos para a gente poder compreender. É a vinda do rei, depois ele proclama o reino, ele enfrenta a rejeição, porque ele proclamou o reino, depois é aquele ponto que vai da ceia até a cruz, até a crucificação, né? A narrativa da cruz. Depois ele conquista a morte e ressuscita. Então tem grandes blocos com esses 28 capítulos de Mateus. E o que é bastante peculiar no Evangelho de Mateus é que ele tem 9 discursos. Discursos são trechos onde Jesus chega e fala, prega. Né? Então você tem o Sermão da Montanha, que a gente estudou hoje, que é mais do que as bem-aventuranças, hein, gente? Então vai até o capítulo 7, 27. A gente estudou um pedacinho do capítulo 5. Tem a comissão dos discípulos, está no capítulo 10. Ele vai falar sobre João Batista, vai comparar o ministério dele, vai dar louvor, né, a João Batista pelo ministério que ele teve. Vai ter uma contra os fariseus, está no capítulo 12. Depois ele vai falar de novo algumas coisas bem duras contra os fariseus. As parábolas do reino, que são algumas coisas que são comparativas com o reino, mas nem se compara com as que Lucas tem lá em Lucas 15. Depois você tem o discipulado, né, e a ênfase nos atributos dos discípulos, que é a humildade, né, simpatia, responsabilidade, simplicidade, como é que o discípulo deve se portar. Algumas parábolas, no capítulo 21, Jesus vai falar de parábolas, depois ele vai trazer desgraça sobre os fariseus, Mateus 23, que eu já tinha falado que ele falou contra, agora no capítulo 23 ele vai ser muito duro, ele vai chegar a chamar os fariseus de sepulcros caiados, que por fora são branquinhos, bonitinhos, mas por dentro só tem podridão. Depois disso, Mateus 24 tem um discurso sobre a vinda, o final dos tempos e
e a vinda do Filho de Deus, né? A volta do Filho de Deus. Durante a semana, eu queria que você voltasse a esse trecho das bem-aventuranças e pensasse: qual é a bem-aventurança que eu mais me identifico e por quê? Qual é aquela que você mais gosta, que você se sentiu mais tocado? Tá bom? Domingo a gente discute. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente possa estudar mais um pouquinho. E no domingo a gente volta a se encontrar. Tá bom? Deus abençoe vocês.